Olá, boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que estamos aqui mais essa semana para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. Gratidão por podermos ter a oportunidade de aprender e pôr em prática em nosso dia a dia todos os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito das aflições no Evangelho. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores. Os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão, Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Todos nós, passamos por aflições aqui na Terra. E quando a gente está passando por uma aflição, qualquer que seja, de ordem física, material, de relacionamento familiar, qualquer que seja o motivo da nossa aflição, a gente tem a impressão que primeiro que a gente está abandonado, depois que parece que a gente não vai dar conta de passar pelas coisas difíceis que a vida nos impõe. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que a gente só valoriza, a gente tem um grau de evolução tão reduzido aqui na Terra, que a gente só valoriza as coisas a partir do momento em que a gente corre o risco de perdê-las. Se a gente se acostuma muito com as coisas boas, em ter as coisas em grande quantidade, de ter uma casa bonita, muita comida na mesa, tudo seguindo naturalmente, normalmente, a gente dificilmente valoriza. Por quê? Porque a gente ainda não tem a evolução suficiente para entender a importância das coisas. Muitas vezes a gente até vai fazer uma oração e a gente agradece a Deus por tudo que a gente possui, mas no primeiro desafio em que a gente corre o risco de perder coisas materiais ou que a gente corre o risco de perder a nossa saúde, a gente se desespera, a gente enfraquece a nossa fé. A gente acredita que está abandonado, que Deus nos esqueceu, a gente se acha perfeito, a gente pergunta, meu Deus, o que eu fiz para estar merecendo tudo isso? Eu sou uma pessoa tão boa. Realmente, se a gente for olhar a vida dentro de um recorte de uma única existência, às vezes tem certas coisas que não faz sentido. Uma aflição que às vezes a gente pensa, poxa, mas por que tanta dor, por que tanto sofrimento? Com uma vida tão curta, e às vezes a pessoa é super jovem e já está passando por muitas aflições. Mas nós temos dificuldades de valorizar as coisas,
E nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos. Nós só lembramos que temos cabeça quando temos enxaqueca. Né? A gente só lembra do sono reparador quando a gente tem insônia. A gente só lembra do nosso corpo, né, de valorizar cada partezinha do nosso corpo, quando a gente está com dor, ou quando a gente quebra alguma coisa, a dádiva de andar. Né? A gente esquece que dádiva maravilhosa, o de se locomover, de ter os pés, as pernas, e a gente só valoriza se a gente quebra o pé, se a gente torceu, ou se a gente está numa cadeira de roda, por um tempo, né, momentaneamente, ou se a gente está numa cama. Então, vai chegar um dia que a gente vai valorizar tudo que a gente possui sem precisar perder. Mas ainda a gente precisa, às vezes, de algumas lições. Às vezes a gente ainda precisa de algumas provas para a gente poder lidar com as coisas e entender que tudo que a gente tem aqui na Terra é um presente. E tudo precisa ser valorizado. Né? Você vê aqui no Brasil, a gente é um povo que tem terra boa, que tem um clima bom, que tudo que a gente planta dá, e a gente não valoriza tudo que a gente possui, a gente não valoriza nem o país que a gente tem. Né? Tem países aí que, por exemplo, o Japão, é uma ilha em que eles têm que tratar água de esgoto para transformar aquela água em água potável. A gente tem água aqui em abundância, e a gente desperdiça. Quantas vezes a gente passa pelas ruas e vê as pessoas com a mangueira lavando calçadas, né? Que a chuva vai vir e vai limpar. O pessoal está lá desperdiçando água. Nos países europeus, o ralo é minúsculo, que é para a pessoa realmente transbordar, né? Aquela banheira, que é para a pessoa ter noção de que ela não pode ficar com o chuveiro muito tempo ligado, ela tem que tomar um banho muito rápido. Porque a água é escassa, água para o banho, água para beber, e aqui a gente tem tudo, então a gente tem dificuldade de valorizar as coisas que a gente tem, e às vezes isso acontece não só numa vida, às vezes isso acontece, na realidade, isso acontece por toda a nossa existência imortal, então às vezes a gente precisa de novas reencarnações, às vezes a gente vem muito rico numa encarnação, não enxerga todas as maravilhas que a gente possui, e às vezes a gente vem numa encarnação extremamente empobrecido, que é para valorizar toda a riqueza que a gente possuía, todos os bens materiais que a gente possuía. E aqui nessa passagem do Evangelho, ele fala do devotamento e abnegação, que é uma prece contínua e encerra profundo ensinamento. Ou seja, a gente tem que estar o tempo todo abnegado quando aparecem as dificuldades. Aprender a desenvolver a paciência, a abnegação, né? Não se revoltar. E o devotamento aos ensinamentos do Cristo, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, perdoar se queremos ser perdoados. Isso é uma forma de devotamento, né? Em que a gente entenda quais foram as máximas que Jesus trouxe, que na verdade é uma bússola para a nossa existência, uma bússola para a nossa vida, para o nosso encaminhamento aqui na Terra, para a gente passar pelas dificuldades que nós mesmos provocamos, aflições que nós mesmos somos responsáveis. Sabe que você vinha fazendo a explanação e eu vinha pensando, né? A gente não valoriza tantas coisas, né? Mas supervaloriza os problemas. Problemas que você acabou de colocar, né? Que a gente... Normalmente nós causamos, né? Não existe injustiça, gente. Deus não... Já dissemos aqui várias vezes que Deus não permitiria. Ele é justo e bom. Então, até mesmo nas aflições, nós temos que procurar nos conectar com o alto para poder passar por essas aflições que muitas vezes nós mesmos causamos, né? Ah, mas meu Deus, e agora? Eu fiz isso errado e sinto aquela culpa, né? Como o pensamento já diz, né? Nem culpa, nem desculpa. Nós temos que seguir adiante, porque a aflição serve de lição. Quem aqui já não teve
problemas que se imaginou que nunca seriam resolvidos, que seria algo mortal. A minha vida acabou. E passa ano, entra ano, e nós estamos aqui. De alguma forma, às vezes até de uma forma inexplicável, nós passamos pelo problema. E não é que não seja inexplicável. Ou nós tivemos fé, tivemos a força de seguir adiante e conseguimos resolver o problema. É como a gente já comentou algumas vezes aqui. Não é pedir para que o problema seja eliminado. É pedir para que Deus, para que nossos mentores, nosso anjo da guarda, nos dê a intuição de qual o melhor caminho seguir. De como fazer para ultrapassar essa barreira. Mas com fé, com resignação, com força. Porque só assim nós vamos saber da nossa real energia de passar pelos problemas. E onde que está o fruto da prova? Se não é quando chegar do outro lado e falar, eu passei, eu consegui. Ah, mas não é como eu queria, não é como eu imaginava, é como Deus quis. E é como nós temos que estar. Não existe situações que você deseja e simplesmente acontece. Tudo está como tem que estar. Então, mas é que às vezes a gente tem um hábito de ficar sempre em todas as crenças falando de a gente vai entender tudo quando a gente desencarnar. Quando a gente chegar do outro lado, a gente vai entender. Então vamos passar pela aflição, porque quando a gente desencarnar, a gente vai entender. Eu acho que o principal ensinamento que Jesus nos trouxe é que a gente busque aprender aqui, encarnado, durante a nossa existência aqui. A gente não precisa esperar desencarnar para entender tudo que está acontecendo. Então, quer dizer, eu vou resistir às dificuldades, porque a hora que eu desencarnar eu vou entender. A vida dá sinais o tempo inteiro. É só prestar atenção. A gente passa por uma aflição e dependendo de como a gente lida com aquela aflição, se a gente não conseguiu lidar bem, se a gente se revoltou, aquela mesma problemática, ela vai voltar. Ela vai se repetir nessa mesma existência. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais que a própria vida dá. Se algo na sua vida começar a se repetir, poxa, mas parece que eu nado e não saio do lugar. Pode ser que isso esteja acontecendo. Por quê? Porque a gente só vai superando as dificuldades, passando pelas provas, à medida que a gente aprenda com elas. Enquanto a gente não aprender com a prova, a gente vai passar por ela de novo. E não precisa ser depois que a gente desencarnou. Nessa mesma existência. Às vezes tem pessoas que ganham muito dinheiro, abusam do dinheiro, perdem tudo. Aí trabalham como loucos, acumulam, ficam bem de vida, perdem tudo novamente. E ficam passando a vida inteira, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Poxa, é uma prova que está se repetindo. Se está se repetindo, é porque não passou na prova. É porque não aprendeu a lidar com o material. A hora que aprender a lidar com o material, não vai haver mais a necessidade de passar pela aflição de perder tudo. Né? Então, às vezes, adoece. Aí consegue ficar melhor da saúde. Passa um tempo, cai doente de novo. Por que será? Porque não aprendeu. Porque ainda não aprendeu todas as lições. Deus não quer o sofrimento contínuo nosso para que a gente, só depois de desencarnado, a gente tenha as benesses da nossa existência. Deus quer que a gente aprenda com os nossos erros aqui mesmo. Tem muita coisa que a gente vem programado para passar de prova, que dependendo da nossa atitude a gente nem passa. A gente consegue, como dizia Chico Xavier, a caridade cobre 1 milhão de pecados. Porque o momento em que eu aprender a não errar mais, quando eu aprender a
com as lições da vida, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu for reencarnar, eu vou pedir para passar pela prova. Por que eu vou pedir para passar pela prova? Porque eu já aprendi com ela e na verdade, a minha consciência está gritando em que eu tenho alguma coisa que eu ainda não resolvi. E aí eu peço para vir. Às vezes eu estou muito bem lá, então por isso que a gente não pode tirar conclusões precipitadas. A pessoa que está lá na favela passando às vezes necessidade na comunidade é porque ela abusou do dinheiro na outra encarnação, não necessariamente. Ela pode ter pedido para nascer na comunidade porque na consciência dela pesa em alguma encarnação, às vezes há 1 milênio atrás, 2 milênios atrás, ela abusou do dinheiro, embora ela foi aprendendo, mas ela ainda sente que ela precisa ser testada com uma determinada prova. Então, a gente só aprende com as aflições quando a gente entende que somos nós que provocamos as aflições e somos nós mesmos que iremos resolver com o aprendizado. Aprender com a falha, para não repeti-la novamente, para não fazer ninguém sofrer. Não. É isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos agora aquele momento das vibrações, onde nós vamos unir nossos corações. Vamos fechando nossos olhos, sentindo os benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas de amor, de luz. E agora, junto ao Mestre Jesus, vamos emanar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias que choram a perda do ente querido. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, agressões físicas, desentendimento entre pais e filhos, entre casais. Sintam a presença de Jesus, levando amor, perseverança. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos por nós mesmos. Te pedimos, Mestre querido, pela proteção de nossos lares, de nossos companheiros, de nossos familiares, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que esta energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Silenciamos, Mestre querido, para abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar, nos fortalecendo para continuarmos a nossa jornada, para conseguirmos superar nossas aflições e vencer com fé, com resignação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, gostaríamos de dar um lembrete que semana que vem nós vamos sair uns dias para descansar, então nós não iremos postar a vibração da semana que vem. Então, quem faz evangelho no horário da nossa vibração, é só entrar na página no Facebook, no Aura Vibração Espiritual, lá nos vídeos, e busque alguma das antigas vibrações e coloquem para fazer o evangelho. Ou no YouTube também, que tem os vídeos, lá é só acessar, pega os mais antigos, a gente tem uma quantidade boa de vídeos, mas na primeira semana do ano de 2023, nós retomaremos com uma vibração inédita. Não se cansem de nós, né? Tenham um Natal maravilhoso, né, amor? Sim, com muito amor, com muita harmonia, com muita paz, que o menino Jesus possa compartilhar com vocês essa ceia em família, com muito amor. Muito amor, não abusem de bebida, nem de comida, né? Não exagerem em nada, façam tudo com moderação, né? Reuniões de família, reunião para haver harmonia, né? Esse momento do Natal é para a gente fazer uma reflexão dos valores que Jesus nos trouxe. Então não é momento só para comer e colocar roupa nova, é um momento para refletir os ensinamentos que Jesus nos trouxe. A gente não sabe exatamente o dia que Jesus nasceu, né? Foi um dia escolhido, mas não importa isso é uma discussão estéril, que não leva a nada essa discussão. O importante é que nesse dia, o dia 25 de dezembro, é o dia em que se comemora, né, a vida do espírito mais elevado que já pisou aqui na Terra. E é um momento de fraternidade e de amizade, de respeito mútuo entre familiares e amigos, né, com vizinhos, no trabalho, com as pessoas com quem a gente convive. Aproveite esse momento, se você tem algum desafeto, de reconsiderar, deixar aqueles problemas de política, de futebol, de rinchas, de qualquer motivo, né? É o momento de a gente emanar amor, perdão. Se harmonizar. É isso aí. É um momento de harmonia, não é um momento de discussões, nem de conversas que não são produtivas, que não vão levar a nada. O importante é a amizade, o respeito mútuo entre as pessoas. Celebrar a vida, né? Celebrar a vida. E em 2023 retomamos, dia 1º de abril de 2023 nós completaremos 3 anos na nossa vibração, né? Não pode parecer que a gente se repete um pouco em alguns temas, mas sempre a gente traz algo novo para ser abordado, para ser refletido, né? Então continue nos acompanhando. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Boas ótimo festas. Natal, boas festas, fiquem com Jesus. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau.